novamente e hoje com uma convidada maravilhosa, nada mais, nada menos que a nossa gerente do Bilingue, Aline. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Lu. É um prazer estar aqui de volta agora em novo formato, né? Agora você tem, cafezinho, biscoitinho e usando a nossa canequinha do Papinho Força Máxima. Linda, gostaria que você falasse para as pessoas que estão assistindo, quem é você? O que a Aline fez? O que a Aline estudou para estar aqui? Gente, então, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? Eu sou formada em licenciatura em Biologia pela UFRJ. Logo após a graduação, fiz graduação em Coordenação Pedagógica. Atualmente, eu sou mestranda em Educação pela UFRJ. Né? E estudei inglês a vida inteira. Eu já ia perguntar isso, né? Onde o inglês entrou aí na sua vida? Foi o primeiro aprendizado, na verdade, né? Antes até da graduação. Então, eu estudei inglês a vida toda, e desde os 12, 13 aninhos ali que eu iniciei o estudo, né? Fiz no Cultura Inglesa, então eu fiz todos os cursos lá existentes, né? Possíveis, e me formei lá, né? Então, o inglês para mim sempre foi muito natural, né? Acredito que por iniciar muito bem cedo, novinha, bem novinha, então sempre aconteceu de forma muito natural e sempre gostei muito. Poxa, que legal! E hoje nós vamos falar sobre isso, né? O ensino bilíngue, o programa bilíngue ou o bilinguismo na educação infantil e nos anos iniciais. Os desafios e os benefícios, certo, Aline? Perfeito. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta é aprendizado natural. Você falou isso, mais ou menos na apresentação dela, ela falou sobre isso. Como a exposição precoce do ensino bilíngue influencia no desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança? Bom, isso já é mais do que comprovado, né, gente? Hoje em dia, né, tem muitos estudos aí que comprovam que, diferente de um indivíduo monolíngue, né, um indivíduo que é bilíngue ali, que tem um segundo idioma, né, internalizado, né, já em aprendizagem, ele consegue ter um desenvolvimento cognitivo muito mais rápido, né, muito mais aprofundado, né, o lado também da criatividade é mais evoluído, porque ele consegue se comunicar melhor, né, ele consegue entender outras culturas também de forma mais eficaz, porque ele tem esse poder de comunicação interpessoal mais evoluído, né, e mais trabalhado. Então é muito mais fácil, né, aprender inglês com menores do que no caso da minha idade, 57 anos, né? Sim, né? Isso também é neurociência, já diz pra gente, né? A plasticidade, né, cerebral das crianças, né, é muito maior do que nós adultos, né? Então, além disso, quando a gente está ali em uma fase de aprendizagem linguística, né, as crianças elas costumam usar os dois hemisférios do cérebro nessa aprendizagem linguística, né? Ao contrário dos adultos ali que já têm, né, vamos dizer assim, mais enferrujado, né? Mas cansadinha, né, gente? Tá cansadinha, janelinhas aqui dentro. Muito E também as crianças elas são menos expostas a conhecimentos pré-existentes. Sim. Né? Obviamente, nós adultos a gente já aguarda, né, muitos conhecimentos. Então é difícil até, né, quando eu vou para a sala de aula ensinar adultos, por exemplo, os adultos têm o hábito de sempre traduzir. É verdade. Né? As crianças não, por isso que eu falo, né, o método de imersão, né, para as crianças funciona muito bem. Ela não vai querer debater com você a tradução, né, ela não vai ter esse hábito, esse vício de linguagem de ficar traduzindo ao pé da letra, mas por que assim não? Ela vai internalizar de uma forma muito mais natural. Entendi. E você falando agora, me veio que é mente nítido. Há tempos atrás, né, eu tenho 57 anos, mas quando eu era da educação infantil, quando eu estudava, eu agora perfeitamente lembrei das pequenas palavras que a professora colava, né, na porta, door, né, na janela, Windows. Se eu estiver falando, né, errado, tá enferrujadinho, mas perfeitamente agora você falando isso. Perfeito, é perfeito você ter lembrado. Por quê? Provavelmente a professora fez ali um processo de ensino-aprendizagem por meio da abordagem comunicativa, né, que é justamente o que a gente usa muito aqui no Força Máxima, né? Eu lembro mais o que foi ensinado para mim quando eu era pequena do que quando eu aprendi maiorzinha, né? Sim. Vamos mudar de assunto, que vamos lá. Metodologias eficazes, né? A gente sabe que existem várias metodologias e eu queria saber da Aline qual a mais indicada ou as mais indicadas para ensinar o segundo idioma na educação infantil e anos iniciais.
Bom, eu sempre falo, né, a Lu sabe, sempre falo com os professores, né, para usarem diversos métodos, né, principalmente no segmento da educação infantil, a gente tem que puxar muito ali pro método, né, direto e intuitivo. O que é esse método, né, Lu? Que é o método ali da gente usar o inglês 100% do tempo em sala de aula. Né, eu sou bem chata com isso, que os meus professores, né, os professores de força sabem disso, né, porque a gente tem que usar o inglês 100% do tempo em sala de aula, justamente pelo método direto intuitivo. Né? Então é justamente isso, né? A consciência metalinguística da criança, ela vai internalizar a aprendizagem desse segundo idioma. Então, quanto mais exposto, né, quanto mais imerso, mais ela vai aprender. Né? E obviamente a gente tem que puxar o lado lúdico, né? Não dá para falar desse segmento sem falar da ludicidade. Então a gente vai usar métodos multissensoriais, o auditivo, vídeos, filmes, né, que é as músicas, né? As músicas, os táteis, né, a criança precisa muito despegar também, não adianta falar, né, por exemplo, o método expositivo, que lápis é pencil, a gente precisa mostrar para ela, a gente precisa usar de flashcards, que é o que a gente tem, a gente precisa mostrar para ela um vídeo, o inglês acontecendo, né, eu sempre falo isso, usa, né, do inglês acontecendo ali em sala de aula. Você falou, a Aline falou que ela é chata, na verdade ela é exigente e precisa ser, porque nós não somos uma escola bilíngue, mas nós temos um programa bilíngue. E quando ela diz que os professores eles precisam usar o bilíngue toda hora na sala de aula, é uma imersão, para que esse programa seja eficaz. Exato. E aí a gente diz assim, poxa, meu filho está na escola que tem um programa bilíngue, mas eu não estou vendo nada disso. E aí é a hora da gente ver, será que a professora está fazendo o processo certo? Exatamente. O processo correto, que é justamente o inglês o tempo inteiro, que é o que nós exigimos aqui no Colégio Força Máxima. Exatamente, é essa hora que a gente vai até a unidade, né? A gente faz a nossa visita pedagógica, entende como é que está sendo o processo, como é que está sendo a metodologia desse professor, se está seguindo os padrões de força máxima do nosso programa bilíngue, né? Claro que todos os professores eles são treinados, eles são acompanhados, né? E aqui dentro a gente tem esse acompanhamento contínuo, né? Perfeito. Eu e a Lu, a gente tem esse acompanhamento mais de perto. E a gente vai trazendo feedback, a gente vai formando esse professor, treinando esse professor ele continuamente também, para que ele, né, acompanhe a evolução desse programa bilíngue, né? Ok. E você falou um pouquinho de imersão, né? Você poderia dizer pra gente qual a diferença entre o ambiente que tem essa imersão e o ensino tradicional? Sim, a diferença, gente, o que vai fazer a diferença do inglês, do ensino tradicional, né, para um ensino de imersão? Né, é o tempo, né, como que vai vir ali no processo integrado, né, educacional, né, essa segunda língua, e como que ele vai ser exposto, qual é a profundidade dessa exposição. Né? Então, em uma aula tradicional, a exposição é menor a esse segundo idioma, porque o professor ali ele vai no objetivo do ensinamento da língua. Então, ele vai mostrar gramaticalmente como é que é a formação, como é que é o campo verbal. Né? A imersão, não, a gente já vai nesse método direto intuitivo que faz essa imersão implicitamente. Então, a criança ela já sabe qual é a formação de frases, o que vem antes, o que vem depois, o que quer dizer cada verbo, né? As ações, enfim. Então já é muito mais internalizado e a gente usa aqui no Força Máxima, né, de projetos que fazem com que a gente use, né, a nossa língua aí de forma cotidiana, né, e sem precisar também ser nessa caixinha só de linguagem, né? Então a gente vai usar dos nossos holidays, né? São Patrick's Day, a festividade do São Holidays? Feriados. Ah, que bom. São os feriados, né, mais enfáticos da cultura americana. Então, São Patrick's Day, o Thanksgiving, o Halloween, mas o que a gente tem? O Independence Day. Além dos holidays, a gente também tem as extra classes, né, que são projetos que a gente traz aqui. Então, o Cooking Class, né? Ah, sim, onde os alunos montam, né? Exato. O pizza, o hambúrguer, o que ele escolher, né? No caso de chocolate agora, tá perto da Páscoa, né? Que a gente tá gravando perto da Páscoa. E aí eles trabalham todo aquele ingrediente em inglês. Em inglês. Não é isso? Aí eles vão pedindo pro teacher, né? Teacher, I want chocolate, I want a sandwich with cheese, with ham. Então ele vai praticando essa língua cotidiana, né? E ele vai ficando de uma aprendizagem muito mais natural, lúdica, que é o que a gente quer, né? E essa imersão não é só nos projetos, né? Essa imersão é o tempo inteiro na sala de aula e nos murais do Colégio Força Máxima, que é importantíssimo.
Se nós temos um programa bilíngue, nós precisamos vivenciar o inglês diariamente. E aí a gente orienta que as professoras façam os murais, que nós sabemos que é um material de ensino-aprendizado, né? Que precisa passar uma mensagem. E aí tem o título e todas as palavras em português e em inglês. Que cai nessa questão da exposição, né? Quanto mais exposto, mais aprendizagem. Perfeito, Aline. Maravilha, como disse nosso amigo, né? E os desafios para os educadores? Porque nós sabemos que temos educadores, né, que ficam naquela tensão. Quais os principais desafios que eles passam para ter esse trabalho no ambiente bilíngue? Então, Lu, eu entendo, né, como um grande desafio aí por parte dos educadores justamente a parte lúdica, né? Que é o que a gente precisa muito, né? Às vezes um professor ele fica com muito medo, né? Quando vai naquela turminha ali pequenininha, porque a gente já inicia aqui no programa bilíngue, né, com 2 aninhos. Então ele entra nessa sala de aula muito apreensivo, né? Natural. Crianças muito pequenininhas, não sabem nem português ainda, né? Muito bem. Então a gente, como eu vou conseguir passar um segundo idioma, né? Como é que eu vou conseguir passar o inglês? E é justamente nisso que a gente tem que trabalhar, né? A exposição. Então fale com ele em inglês, não tem problema, ele vai entender, use de gesto, né? Use de abordagens táticas que eles precisam pegar, né? Eles precisam ver o que é, né? Mostre imagem, use de música, vídeos, eles vão entender, né? Aponta o que é. Então, por mais que eles, né, obviamente, eles não vão ter um inglês perfeito, né? Às vezes eles vão entender o que você está perguntando, mas eles vão responder em português, mas ele está entendendo, né? A compreensão auditiva dele tá em dia, né? Então, da forma ali, né, do infantil acontecer, a gente, obviamente, tem algumas limitações, né? E eu acho que nisso os educadores eles se veem um pouco desafiados, né? Quais abordagens eu vou utilizar? Como é que eu vou fazer o lúdico acontecer? Como é que eu vou usar o livro? Né? E é justamente o nosso livro ele já ajuda nisso, nessa linguagem cotidiana para trazer para as crianças. Ele vai usar em casa, ele vai usar em sala de aula. Isso já facilita muito também o trabalho do professor. Né? E além do apoio, obviamente, que aqui no Força Máxima a gente oferece esse apoio, né? Esse desenvolvimento aí para os professores. Né? E você falou muito interessante, para eles é muito fácil aprender de forma lúdica em brincadeiras, que eu costumo dizer que brincadeira é coisa séria. Às vezes você aprende muito mais brincando do que simplesmente vendo uma palestra ou lendo ali um livro da matéria da gramática. Exatamente. Então, para eles funcionam através de uma brincadeira. Exatamente. É isso? Então, brincar é coisa séria, né? Como a gente costuma dizer. E outra coisa, é o impacto na língua materna. Muita gente se preocupa nisso, né? Sim. Poxa, português, meu filho vai ficar em inglês, ele vai saber o português e o inglês. Influencia? Como funciona isso da língua materna? Esse aprendizado do segundo idioma? Muitos pais perguntam isso, né? Poxa, mas meu filho é de 2 aninhos, 3 aninhos, ele não sabe português, como é que eu vou fazer? Um livro vai alfabetizar ele em inglês, e aí? Ele vai falar inglês só? Não, aí eu te pergunto, né, Lu? Você já viu alguma criança que quando aprende inglês para de falar português? Não. Não existe isso, né, gente? Isso é um mito, né? Isso não acontece. O fato é que dentro do bilinguismo, né, a gente tem um fenômeno que se chama o biletramento. Então, ao mesmo tempo que a criança está sendo alfabetizada, né, na língua materna, a gente também vai fazer essa alfabetização no segundo idioma. Então, o nosso livro, né, o material didático, ele vai oferecer ali a alfabetização em fases, igualmente na língua materna. Mas isso não vai interferir, né? Porque é o tempo de exposição. A criança, ela nasceu no português, ela é muito mais exposta na língua materna, obviamente. Então, os pais vão falar em português, ele vai ver as palavras escritas em português, né? Obviamente, a gente faz um tempo de exposição maior aqui no inglês dentro do Força Máxima. Então, ele vai internalizar isso de uma forma natural, mas na caixinha do segundo idioma, né? Então, o biletramento, ele existe justamente, esse fenômeno acontece, né? Justamente porque não interfere. É um biletramento, ele vai ser alfabetizado nos dois, mas não que uma coisa interfira na outra. Ok, perfeito. E os benefícios cognitivos? Quais são os benefícios cognitivos e sociais, que é muito importante também, né? Que uma educação bilíngue pode proporcionar à criança na idade escolar? Sim, então, como eu falei um pouquinho antes, né, Lu, no nosso papinho. O indivíduo bilíngue,
né, ele consegue pensar de uma forma mais rápida, né? Um exemplo muito prático que eu tenho disso é na faculdade, né? Na faculdade eu tive um privilégio, né, de já entrar na faculdade já fluente em inglês, né? Como eu disse pra vocês, eu estudei desde novinha, então eu já entrei na faculdade e já estava fluente. Já tá no sangue, né? Já tá no sangue. Fala. E aí muitos professores meus, né, dentro do meio acadêmico, a gente tem que ler bastante, e aí muitos deles passavam artigos científicos em inglês. E aí uma das minhas melhores amigas, né, ela é minha melhor amiga até hoje, pode ser que quando ela veja ela se identifique, ela não tinha esse inglês fluente, né, ainda. E aí ela entrava em desespero, obviamente, porque a prova dependia daquilo, Sim. né? A formação, enfim, os trabalhos dependiam daquilo. E aí a gente teve, né, que sentar com ela para ensinar o inglês para que ela conseguisse ler, né? Ou então que a gente fizesse um resumo para ela do que aquilo estava sendo passado, enfim. E aí, e pra mim não, pra mim aquilo acontecia de forma muito natural, porque eu conseguia pensar em português, né, porque minha faculdade não foi bilíngue, mas ao mesmo tempo eu também estava processando aquilo ali na segunda língua, né, no inglês. Então o indivíduo bilíngue, ele consegue processar muitas informações ao mesmo tempo e de forma muito mais rápida. Né? A plasticidade também cerebral ela fica mais ativa, a criatividade ela é mais aguçada, a empatia cultural também é mais aguçada porque eu consigo compreender outras culturas, né? Um programa bilíngue como o nosso, né, que vem com essa pegada cultural, ajuda muito nisso também, né? Ele consegue ter esse entendimento de outras culturas, né? Dentro do bilíngue, né, os nossos professores, obviamente, eles têm que passar ali a pluralidade, né? Cultural que a gente tem no mundo de hoje. Então ele vai conseguir, por mais que ele não fale árabe, mas o árabe tem que passar em inglês, não é? Então ele consegue entender isso muito bem, né? Ele consegue desenvolver muito bem, é um poder de comunicação muito maior. Então ele consegue falar bem, ele consegue se portar melhor, né? Ele consegue ter uma comunicação interpessoal com outras pessoas mais eficaz. Isso é muito importante. Perfeito, perfeito. E agora eu vou tocar num ponto muito assim, complicado no sentido de que quando a gente fala de família, a gente sempre, né, tem aquele cuidado. Mas a gente sabe também que a família é muito importante, né, em qualquer área, seja na social, seja estudando matemática, português e principalmente inglês. Sim. Né? Como então que a família pode apoiar esse ensino do bilíngue para criança pequena e até o 5º ano, ou até mesmo jovens? Porque se meu filho me pedir ajuda, eu fico assim preocupada, mas incentivo em ver um filme, é importante isso. Mas como que a família pode ajudar e apoiar esse aprendizado? Praticando, né, gente? Praticando. Então, quantas pessoas você conhece, né? Chegam pra mim e falam assim, poxa, você sabe inglês, mas olha, eu aprendi muito quando era nova, mas hoje, se você me perguntar, eu não sei nada. Por quê? Não praticou. Né? Quantas pessoas chegam pra mim e falam, poxa, eu aprendi francês, italiano, mas eu não sei. Eu não sei mais porque não usou. Né? Então a gente precisa usar. Eu tenho muito medo, inclusive, de acontecer isso comigo, né? Então, como eu já me formei, né? Como, enfim, a gente para de usar um pouquinho de dia mesmo. Eu sempre, às vezes em casa eu boto uma música e vou praticando, falando a música, eu boto filme pra ver em inglês. Porque se a gente cair no desuso, né, a gente vai parar. Sim. Né? O nosso cérebro, ele é habituado a hábitos, né? Então a gente tem que ser ali no hábito. Né? Então, por exemplo, a Lu, né, que já trabalha com educação há 40 anos, né, Lu? Sim, 40 anos. Pouco tempo. Pouquinho. Ela fala de educação muito bem, a gente sabe disso, né? Obrigada. Mas, se colocar um conteúdo de matemática para ela, provavelmente não vai fluir, porque ela não foi exposta a isso, não é um hábito dela. Então as famílias têm que fazer disso um hábito, né? Coloca um filme que o seu filho vê, que ele já conhece a história aí, para ele ver com a legenda em inglês, eu sempre oriento isso, né? A legendinha em inglês e o som em inglês também, porque ele vai ver a palavra escrita e também sabe como a audição, né? Qual é a pronúncia fonética daquela palavra. Então ele vai associando uma coisa a outra, né? Um filme que ele já conheça, uma música que ele goste muito, né? Coloca a letra da música, vai falando, poxa filho, essa palavra você conhece, incentiva, né? Não pode, se ele não conhecer, tudo bem, você ainda vai aprender, né? Mas eu tô muito feliz com o seu conhecimento, com a sua evolução, eles têm que incentivar, estimular, né? Estimular isso. Né? E os pais que não têm muito conhecimento, né, podem fazer dessa pegada
E os pais que têm domínio do idioma, né, obviamente, aí pode fazer mini diálogos, né, em situações hipotéticas. Finge que a gente está num restaurante, como é que pede, né, frango em inglês, I want chicken. Legal, E aí, né, fazer esses mini diálogos também para praticar, né, o uso do inglês. Perfeito. E aí você me fez lembrar também que as crianças, os autistas, né, eles têm muita facilidade com língua estrangeira, né? Não são todos, mas a maioria. Eu conheço um aluno que ele sozinho, ele aprendeu inglês e espanhol. Eu posso falar perfeitamente da pronúncia dele, que é maravilhosa em espanhol, e ele aprendeu através desses vídeos, dos desenhos em casa. Sim. Né? E a mãe dele fica assim, meu Deus, como? E ele assiste tudo em inglês e também em espanhol. Ai, que fofo, que Maravilha. lindo, gente. Muito legal. Os autistas, realmente, né? As crianças autistas, elas têm mais facilidade, porque a gente sabe que elas têm a criatividade muito mais aguçada. Né? E o indivíduo bilíngue, ele precisa dessa criatividade, né? A plasticidade cerebral também, como a criatividade já é um pouquinho mais evoluída, a plasticidade também influencia nisso, né? Legal. E aí, essa caixinha da criatividade ajuda na evolução de um segundo idioma. Então, eles têm, né, essa, não sei se a palavra é fissura, né? Mas os autistas, eles gostam de descobrir coisas novas. Isso, então, são curiosos. eles vão atrás de informação, a informação vai vir em inglês, ele vai querer entender inglês, ou espanhol, ou a língua que for, para conseguir entender aquela informação. Então, a facilidade deles, né, é muito evoluída mesmo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Aline, essa daqui é boa. Critérios para escolher o programa bilíngue em uma escola bilíngue. Ou seja, o que a família deve considerar ao escolher uma escola que tenha programa bilíngue e uma escola que tenha, que seja bilíngue. Bom, eu acho legal, né, Lu, a gente olhar vários aspectos, né? O primeiro ali é o material didático. Então, como que esse material didático vem? Qual o conteúdo que ele está trazendo? Qual é a metodologia que ela propõe? Se é uma metodologia de imersão? Quais são as ferramentas de apoio para o professor, de apoio para o aluno na aprendizagem? Tudo isso a gente tem que olhar, né? Aqui no Força Máxima, por exemplo, a gente olha aí as quatro habilidades da língua. Né? Então a gente vai olhar o writing, que é a escrita, o reading, que é a leitura, o speaking, que é a fala, e o listening, que é a audição. Então a gente vai olhar todos esses quatro aspectos, né? A prova oral é um exemplo disso, que a gente impõe, Perfeito, né? A gente tem essa aplicação da prova oral durante todo o ano, né? O ano inteiro. Então a gente vai ali vocabulário por vocabulário, gramática por gramática, acompanhar a evolução desse aluno, né? Além disso tudo, óbvio, a gente vai atualizar nossos professores, assim como a gente faz. A gente tem ferramentas do nosso material, né, como vídeos, ferramentas na nossa plataforma. A gente tem a imersão cultural, né? A metodologia que a gente usa, que é aplicada aqui dentro, é de imersão, é um método direto intuitivo, a gente usa metodologia ativa, então é tudo muito atualizado, né? É tudo muito acompanhando as demandas de um mundo globalizado que a gente vive hoje. Né? Então, eu acho que olhar todos esses aspectos de um programa bilíngue ou de uma escola bilíngue, né, faz ali esse olhar mais crítico e faz também você ter a certeza, né, que aquilo ali vai funcionar para o seu filho. E ver mesmo se é uma imersão, né, Aline? Que é aquilo que nós falamos anteriormente. A Aline, ela vai às escolas para ver se o professor está falando o tempo inteiro inglês. E, na verdade, a Aline que faz a entrevista, né? Porque eu vejo o lado pedagógico, né? A didática, ela não, ela vê a pronúncia, ela vê se é um inglês fluente, que é importante isso, né? Não adianta a professora só saber o inglês, ela tem que ter a fluência. Já teve processos seletivos, né, Sim. Lu, que eu realizei que já me falaram assim, poxa, mas vocês são muito exigentes. Eu falei, sim. Para que o programa dê certo. Exatamente, né? Tem que ser. Então, como é que eu vou colocar, como é que eu uso uma metodologia de imersão sem ter um profissional que tenha o domínio desse idioma, né? Não vai funcionar, eu já sei que não vai funcionar. Então, nós temos que ser exigentes mesmo, né? Porque a gente sabe que vai funcionar se tudo for conforme o processo. Isso. Aí agora a gente também tem que ter um certo cuidado, né? Que um aluno é diferente do outro. Nós também temos que respeitar as habilidades. Tem criança que tem mais facilidade e outras não. Então a gente tem que saber separar. Sim. Se o programa ele dá certo, mas a gente também tem que respeitar
a individualidade de cada um. Sim, exatamente. A gente sabe, né? Hoje a gente sabe que tem ali as habilidades que são outras isso. mais desenvolvidas e outras nem tanto. Natural de qualquer pessoa, né? Os professores, obviamente, né, sabem disso, a gente treina eles para isso e aqueles alunos que não têm essa habilidade tão desenvolvida, a gente tem que respeitar, mas a gente também tem que fazer o nosso papel de aprendizagem, né? O aluno conseguiu entender, não é a habilidade dele, né, mas ele é entendeu passado, mas e ele consegue se comunicar. Exatamente. Agora você vai ver uma outra criança falando e o meu filho não fala, calma, porque você precisa, né, respeitar isso. Tem, por exemplo, eu e a Lu somos um exemplo disso, né? Eu sou mais desenvolvida no inglês, ela é mais desenvolvida no espanhol. Muito bom. Mas eu detesto espanhol, não tenho essa habilidade. Isso. Eu adoro inglês, mas eu tenho mais facilidade com o espanhol. Exatamente. Mas a gente tem, obviamente, ali os limites de aprendizagem de cada um, né? Os respeitos de cada um. Perfeito, perfeito. E agora é a última pergunta, viu como é que foi rapidinho? Muito rápido. Tranquilo, gente. Conversar comigo é muito bom. Vamos lá, Aline. Tendências para o futuro em relação ao bilíngue. Como a educação bilíngue está evoluindo e quais as perspectivas para a sua aplicação nos próximos anos? Gente, é muito simples, né? Hoje o inglês é uma necessidade. Tudo é simples. Você já viu, né? Ela é chique. Muito simples. Antes, né, quando eu estudei inglês, no tempo da Lu, o inglês era um luxo, né? Quem tinha inglês era visto ali como um luxo, tipo, puxa, aquela pessoa estuda inglês. Mas hoje em dia já é uma coisa básica, né? Já é uma necessidade, né? O inglês, eu gosto de falar que ele é uma ferramenta, hoje em dia, né? Uma ferramenta de comunicação. Né? A gente sabe que pelo Brasil, né, se aumentou aí, isso é um dado do MEC, tá? Do Ministério da Educação. O MEC diz que as instituições bilíngues no país cresceram aí em torno de 10%, que já é um percentual muito grande quando o assunto é inglês no Brasil, né? Quando o assunto é bilinguismo. Por quê? E por que aumentou tanto assim? É à toa? É um luxo? É um status? Não. É simplesmente pela demanda do nosso mundo que a gente vive hoje. Né? O nosso mundo ele já é mais do que globalizado, né? Hoje em dia o inglês, como a BNCC se coloca, uma língua franca, porque é o único idioma atingível aí a todos os continentes, né? No mundo todo, você pode ir para qualquer lugar falando inglês. Né? Então é uma ferramenta de comunicação, né? Hoje a gente já tem muitas multinacionais alocadas no Brasil, então a criança que sai com esse idioma ali, né, fluente, com o domínio desse idioma, ela já vai conseguir se portar dentro dessas multinacionais. Acontecem reuniões com parceiros internacionais dentro dessas empresas, né? Os relatórios que ele vai ter que produzir vai ter que ser em inglês, né? O e-mail que ele vai receber às vezes vai vir em inglês. As próprias nomenclaturas, né, dentro das empresas. Exatamente, no mundo corporativo. Assim, não é? Exatamente, a gente já usa deadline, né, para falar de prazo, né, o feedback. A gente já usa muito, então o inglês vai vir cada vez mais dessa forma, né, vai vir muito mais forte. Então esse crescimento de instituições bilíngues, né, do programa bilíngue não é à toa, são demandas do mundo que a gente vive. Né? Então é uma demanda crescente, a tendência se você perceber, quase nenhuma escola hoje em dia tem um programa bilíngue como diferencial. Deixa de ser o diferencial, né? É uma coisa básica. Se você for em uma escola, né, procurar uma escola aí pro seu filho, né, pra sua criança, e caso ela não tenha inglês, você já olha assim, ó. Não é? Não é verdade? Você já fica assim. Porque agora ela é essencial. Exatamente. E não mais o diferencial. Por quê? Porque a gente sabe que vai fazer falta, né? A gente sabe que sem ele a criança vai ter uma oportunidade a menos, de repente, né? Então a gente precisa, né, ter esse idioma que é o inglês, né? Hoje em dia é uma demanda, né? Então a gente precisa ter essa aprendizagem, né, mais evoluída. A gente precisa ter esse ensino, né, esse processo de ensino-aprendizagem aí nas escolas. Mais. Aline, olha só, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu já sabia que seria um sucesso, porque essa menina é maravilhosa. Tenho orgulho de ver o crescimento da Aline cada vez mais. Então só tenho que te agradecer por esse tempo, que eu sei que você está aí, ó, fazendo uma coisa aqui, eu visito a unidade, fazendo processo seletivo.
mas eu queria te agradecer por você passar um pouquinho dessa grandiosidade de conhecimento que você tem. Eu que agradeço, Lu, é sempre um prazer, né, gente, falar com a Lu. Ela é um evento, né, como eu costumo dizer, ela é um evento. Obrigada. E eu que tenho o prazer de estar aqui com você. Muito obrigada. Que bom. Beijo grande. Beijo, pessoal. Bye, Até bye. o próximo. Amém.